¿Por qué estudiar las culturas indígenas? Es una pregunta que vamos trabalhar de forma transversal durante todo o encontro de hoje, e se ficar ainda ecoando, isso é bom para todos nós. As perguntas funcionam dessa forma, como uma semente, e talvez para tentar chegar um pouquinho mais perto dessa semente, olhar com mais carinho, com mais detalhe. Eu diria que outra pergunta que nos guia é o que a humanidade pode aprender com a diversidade cultural. Como já comentei um pouquinho e já fomos apresentados, então estamos em 6 pessoas que somos colaboradores da Chiteguá e a gente organizou de alguma forma um percurso, uma proposta, uma rota para a gente brincar juntos. Meu nome é Maria, sou do povo Pancararu, do Alto Sertão Pernambucano. Meu povo está localizado em 3 municípios, Tacaratu, Petrolândia e Jatobá, com uma população estimada em torno de 10 mil indivíduos. Eu digo que nós somos semeadores de cultura, porque o meu povo está espalhado em muitos outros lugares. Por exemplo, aqui na Bahia tem os Pancararé, os Pancará, Pancaru, que foram famílias que migraram para a Bahia há tempos bem idos, né, há muito tempo, e formaram novas comunidades com novos nomes. E do mesmo modo em Alagoas, lá tem 5 povos que são oriundos do meu povo, que são Jeripancó, Catoquim, Oiupancá, Caruazu e Calancó. Então, todos esses povos congregam, de algum modo, uma cultura muito semelhante à do meu povo, porque saíram, né, de lá. E, além desses povos, tem Pancararu em Minas Gerais, tem outra família em Tocantins, e um fluxo migratório muito intenso entre a minha comunidade e São Paulo. Esse fluxo migratório é de longa data e ele acontece hoje em dia ainda com muita intensidade. Então, como já fui apresentada, eu sou professora aposentada, meu foco de atuação sempre foi educação escolar indígena e políticas públicas para a educação escolar indígena. Tenho formação em História, Pedagogia, com mestrado e doutorado em Linguística, e atualmente eu estou desenvolvendo algumas atividades na Tideuá. Meu nome é Neneti Cariri Chopó, de Alagoas, aqui na margem do São Francisco. Sou escritor, membro da Tideuá, trabalho com a cultura indígena já há bastante tempo. Na minha tribo eu sou contador de história, historiador, né? E estou aqui também para contribuir. Nasci e me criei na aldeia, Cariri Chopó, tenho 60 anos, 4 filhos e um neto. Aqui na cultura indígena, quanto mais filho a gente tem, mais rico a gente é, porque quanto mais a gente tem filho, mais aumenta a responsabilidade. Estamos aqui, estamos juntos, né, nesse trabalho. Eu sou Yacuí Tupinambá, anciã do povo Tupinambá de Olivença, sul da Bahia. Também sou ativista pela vida. Hoje eu me coloco nesse lugar e vim para partilhar. Essa construção tem que se dar no coletivo, tem que se dar através da escuta mesmo, mas não somente da escuta, mas do enxergar, do sentir. Estamos aqui para colaborar no que for possível. Estou feliz e tenho que agradecer ao universo, à ancestralidade e a todas as pessoas. Y eso, es muy bom estar aquí. Es un privilegio para mí estar participando de esta reunión, de este encuentro. Muchas gracias a mis hermanos, a mis parientes por la invitación. Yo soy Mariela Tulián, como se dijo en la presentación, soy profesora de escuela primaria. Trabajo para mi comunidad en un proyecto educativo contra la discriminación, en un proyecto en el que tenemos la alegría de estar presentes en 37 escuelas y en la Universidad de Río Cuarto y en institutos de formación docente también en la localidad de Río Cuarto. Y bueno, a partir del proyecto de educación intercultural bilingüe, trabajamos para la defensa de nuestro territorio y la defensa de nuestra cultura, de nuestros derechos culturales. Hace varios años que trabajo también con Chideuá,
Tenemos varios libros realizados colectivamente con hermanos y hermanas de distintos países de Latinoamérica, un trabajo muy grande, muy fuerte, que también estamos continuando a través de Escola Libre Abiyala, donde se está dictando capacitaciones desde hermanos de pueblos indígenas y para hermanos de pueblos indígenas. Así que, bueno, gracias por la rueda y gracias por esta jornada que vamos a vivir hoy. Gratidão a todos que se apresentaram. Ainda falta Fernanda, que está chegando daqui a pouquinho aqui na tela. Eu simplesmente vou dizer, então, umas palavrinhas mais sobre a Chidegua, que é uma organização um pouquinho diferente, porque nasce exatamente da alquimia. Quando a gente decide constituir-se assim legalmente, era no ano de 2000, 2001. Eu estava morando em Salvador e vários indígenas tinham escolhido Salvador como lugar para fazer seus estudos ou como para visitar e as escolas, no sentido não só de levar uma educação diferenciada, mas também de vender um artesanato para se sustentar. E aí a gente percebeu que embora alguns indígenas e outros não, como eu, todos tínhamos o mesmo desejo, a mesma missão na Terra de trabalhar contra os preconceitos, contra as violências, a favor de todos entendermos que a diversidade, o diálogo, é uma riqueza comum, é um patrimônio comum que cabe a todos cuidar. Então foi nessa base, nessa ideia que a gente criou a Chidegua, e é assim que a gente trabalha. Temos muitos projetos que trabalham especialmente na promoção do diálogo intercultural. O percurso de hoje que a gente propõe está dividido em 4 fases e vou passar então a palavra aqui para a Fernanda comentar um pouquinho do seguinte. Então, eu sou a Fernanda, sou jornalista de formação, sou doutoranda aqui pela Universidade Federal do Sul da Bahia, e eu venho trabalhando com a Chidegua desde 2014, e acabou que também a minha pesquisa, né, minha tese de doutorado, ela fala muito sobre modos de vida diferentes da hegemonia, né? Então, eu pesquiso comunidades. Nosso objetivo aqui hoje, gente, é nos fortalecermos para melhor abordar o tema das culturas indígenas com as nossas turmas em sala de aula. Eu vou fazer um breve panorama, quem e quantos são os indígenas e onde vivem. Então, bom, a gente tem hoje 305 etnias no Brasil, temos 274 línguas. Isso significa que a gente tem 1,7 milhão de pessoas indígenas, que representa 0,83% da população total do Brasil, segundo o IBGE de 2022. E aí, onde estão esse 1,7 milhão? Estão distribuídos em 26 estados e no Distrito Federal. Na Bahia, gente, a gente tem 17 etnias, tá? 17 etnias, o que equivale a 230 mil indígenas. Isso dá 1,62% de toda a população baiana. Ao menos uma pessoa indígena foi censada em 411 dos 417 municípios da Bahia. Então, a gente percebe que tem, basicamente, indígenas em todos os municípios do nosso estado. Com destaque para as cidades Banzaê, Santa Cruz Cabrália, que é daqui onde eu falo, Porto Seguro, Pau-Brasil, Prado, Itaju da Colônia, Glória, Rodelas, Porto Seguro, Ilhéus e Salvador. A gente anotou um pouquinho o nome desses municípios. Em geral, são os municípios que têm mais indígenas na Bahia, mas alguns também são interessantes porque têm uma proporção muito grande de indígenas. Então, por exemplo, municípios pequenos como Banzaê ou Itaju da Colônia, o que é importante, o que é grande, o que se destaca é a proporção de quantidade de indígenas no município. São dados interessantes, estão disponíveis aí para todos e a gente vai dar um seguimento, agora sim, pedindo para nossos indígenas entrar um pouquinho mais em profundidade, um pouco retomando nossa pergunta inicial, e aí perguntando então para Maria, para Iacuí, para Marielle, para Nieti, cada um escolhe um aporte, um ponto singular que sente que sua cultura viva pode nos trazer, nos ensinar, nos orientar, nos inspirar. Bom, eu quero apresentar sucintamente uma reflexão sobre a nossa resistência. E eu digo nossa resistência, mais particularmente o povo Pancararu, porque é o povo que eu mais conheço, tenho parte,
e tenho mais fortalecimento para falar. Então, nós temos contato com a sociedade nacional há mais de 5 séculos, desde a colonização. E, por conta desse, nós perdemos muitos traços que são praticados no dia a dia da nossa comunidade. Esses traços, por exemplo, são os rituais. A gente tem, por exemplo, a cura da criança, do menino, e acontece a qualquer época do ano. A corrida do Imbu acontece todos os anos, sempre quando um membro da comunidade encontra o primeiro Imbu maduro, aí marca-se o ritual do flechamento do Imbu. Então, quem acha o Imbu maduro não pode comer, tem que levar para o terreiro para ele ser flechado. No dia do flechamento do Imbu, a gente tem danças o dia inteiro, e no final do dia acontece o flechamento e também o puxamento do cipó. O cipó é uma espécie de oráculo para saber se o ano vai ser bom para a safra, se vai ter muita chuva, como é que vai ser um pouco a previsão do futuro daquele ano. E a gente puxa no sentido norte-sul. Mas para o meu povo, se o cipó descer, se for para o sul, vai ser um ano de muita fartura, de muitas frutas, de muita lavoura. Se ele subir, pode até ser que não seja um ano muito bom, mas vai ter também muita fartura, muita fruta, muita coisa na roça. Ou seja, para o meu povo é movido à esperança e sonha sempre com dias melhores. E o puxamento do cipó, então, é uma espécie de jogo do ganha-ganha. Parece um cabo de guerra, mas não é cabo de guerra, é simplesmente a gente torcendo para que a vida nos favoreça. E feito esse primeiro período, primeiro dia da festa, e a gente espera a safra do Imbu acontecer para a gente continuar celebrando a festa. E uma característica dos nossos rituais é que a gente também sempre tem nomes positivos, ou é festa, ou é diversão, ou divertimento, ou brincadeira, mas sempre é coisas sérias. Os rituais sempre são muito sérios. Mas tudo que nós fazemos nesses rituais é um fazer coletivo, um fazer comunitário. Todas as nossas festas, a comunidade inteira já está convidada a participar. E a gente pode participar assistindo, ou pode participar também assistindo e organizando a festa. Então, tem uns que vão varrer o terreiro, tirar as pedras que estão lá para não atrapalhar a dança. Outros vão buscar lenha, outros vão ajudar na cozinha, outros vão ajudar a servir, outros são convidados para cantar, outros são convidados para dançar. Então, todo mundo pode ter um papel relevante. E a característica principal dos nossos rituais é que quem vai participar não pode maltratar ninguém, de cara feia, de mau humor, de má vontade. Todo mundo tem que ir alegre, demonstrar gratidão pela dádiva de estarmos juntos, de estarmos celebrando. Então, eu acho que essa alegria genuína de sermos, de estarmos juntos, de estarmos ali no coletivo, celebrando a vida, é uma forma de resistência. E essa alegria pode ser um ensinamento para a sociedade nacional, que a gente vê muito dividida por classes sociais, por desigualdade, por profundas depressões. Então, eu acho que não só o meu povo, cada povo indígena tem um jeito de ser e de viver e que pode contribuir imensamente para que a sociedade nacional possa contemplar a vida com mais beleza, com mais sorriso, com mais gratidão. Muita gente pode aprender conosco. Obrigada. Eu vou falar um pouco sobre nossos direitos indígenas. Esse direito é nossa tribo. A gente não tem o direito ainda cumprido. Então, Maria falou sobre rituais, o Pancararu.
Tudo isso está na Constituição Federal, né? No artigo 131, 32 e outros artigos da Constituição. Então, a gente tem muita dificuldade do Estado cumprir o que está na lei, né? Cria-se as leis, mas a gente não vê o efeito dessa lei nas comunidades. Um exemplo, o ensino da língua, da cultura. Mas quando a gente, quando as escolas passaram a ser organizações, associações, então a gente tem sim um poder jurídico para defender nosso povo. Quando se cria uma escola indígena, um estatuto, a gente tem esse poder jurídico, requerer que a Constituição seja cumprida. Quando a gente faz uma ata, reunindo o conselho escolar, os pais de alunos e a comunidade, e coloca na ata, PPP, né, o projeto político-pedagógico da escola, e coloca nossas propostas de educação, numa ata encaminha para o secretário de educação. Tá? Isso tem peso jurídico. Não é simplesmente palavras, a gente está requerendo direito jurídico, concreto, palpável. Então, a gente tem esse poder, a gente tem que executar isso. Quando a gente coloca numa ata que nosso povo indígena tem aquela língua e precisa daquela língua, precisa que coloque a nossa história, nossa cultura, coloque nossas festas, nosso povo indígena, no ensino, né? Está tudo ali no PPP. A gente vai colocando tudo ali. Então, o Estado tem sim que cumprir isso, porque nossa escola tem também um sentido jurídico também agora. Como diz a Constituição, são reconhecidos suas crenças, sua organização social, suas tradições, sua língua. Nós estamos colocando agora, conforme a Constituição Federal, estamos colocando isso como proposta para ser cumprida. Estamos colocando isso em ata, uma instituição reconhecida pelo cartório local, né? Então, isso sim tem um poder jurídico, sim. Então, vamos seguir essa linha. Muitas vezes a gente coloca a proposta para o Estado verbal, não, mas não está na lei, não sei o quê. Está na lei agora. Estão requerendo isso por forma de lei. Então, somente se eles querem a lei, então vamos usar a lei para nossos direitos ser cumpridos. Porque nós não estamos pedindo nada fora que não é nossa lei, né? Então, quando a lei, só quem pode com a lei é outra lei, entendeu? Então, a gente lutou muito para ter nossos direitos na Constituição de 88, de Alagoas, a gente passa de mais de 200 dias, a gente tem essa dificuldade. Mas agora eu estou falando assim, nas reuniões, que a gente vai ter que utilizar nosso direito para a gente ter uma educação que conforme está na Constituição, segundo nossas crenças, segundo nossas línguas, segundo nossa cultura, segundo nossa forma de se organizar. Então, a gente estamos dizendo isso em proposta de educação. É isso que eu tenho a dizer, que há essa possibilidade, sim. Acredito que a contribuição que nós, povos indígenas, temos em relação aos não indígenas está relacionado à nossa cultura, ao nosso modo de ser. O que é esse ser indígena? E esse ser indígena está relacionado aos ensinamentos, ao aprendizado que a gente tem na nossa mais tenra idade, que é passado pelos nossos mais velhos, pelos nossos anciões ou anciãs, e sempre são as mais velhas, são as nossas avós ou abuelas que passam esses ensinamentos. Quando eu escuto a parente Maria, o parente Neneti, que eles trazem isso na fala, e o que eu aprendi, o que eu escutei, o que eu enxerguei, o que eu senti, com os ensinamentos da minha mais velha, que nasceu em 1896, e eu consegui acessar essa essência que está relacionado com a partilha, com esse coletivo que foi dito aí, com o coletivo, com a partilha, com o pertencimento de entender o território, inclusive o território, quando ele coexiste o nosso corpo com o território que nós chamamos de terra, do planeta Terra,
nessa relação que a gente tem, a relação que a gente tem com esse todo, de nos sentirmos parte desse todo, que eu, inclusive, questiono com a educação sistematizada ou educação convencional, que, na minha compreensão, é o ensino, aprendizagem, e a educação, na minha compreensão, é um viés da cultura, é um elemento cultural que lapida as nossas habilidades ao longo das construções dos processos da cultura dominante e que colocou a responsabilidade na educação, inclusive, de formar caráter e que contribui para a personalidade, né, de cada indivíduo. E na cultura indígena, principalmente na cultura que eu ainda consegui, que, né, sou tupinambá de Olivença, todos os processos de colonização que perpassam os nossos corpos, e a gente ainda consegue guardar elementos ou alguns fragmentos dessa formação que são importantes e que faz nos identificarmos pertencentes a um grupo étnico, a resistir todos esses processos violentos, né, ao longo desses séculos. Então, e hoje a gente sente isso, percebe isso, que os nossos saberes contribuíram e pode contribuir muito mais ainda com a humanidade, e principalmente no que diz respeito dessa relação harmoniosa com esse todo, que são pessoas, são grupos, são nações, né, são povos que estão ali lutando para manter a sua essência cultural, defendendo seus direitos, garantir esses direitos, que a todo tempo eles são ameaçados, porque para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, é que nos faz ser quem somos e acreditar nas coisas que fazemos. Tipo, assim, o que nós precisamos é de uma escuta, que essa escuta seja ampliada para que essa troca possa existir. Nós, tupinambás de Olivença, que tivemos aldeamento jesuíta de 1640 a 1680 e que passamos por tantos processos, inclusive processo de branqueamento e essa mistura biológica que acontece, mesmo com toda essa mistura biológica, a gente ainda consegue fazer umas leituras que identificamos que são elementos culturais pertencentes ao povo tupinambá, né? E hoje temos esse entendimento que temos como contribuir com toda a humanidade, e já contribuímos, inclusive, na nossa medicina, né, e tantas outras coisas, inclusive são os povos indígenas que domesticaram os alimentos que seriam os alimentos saudáveis, agora que já são processados, transformaram, já não foi a nossa cultura que fez isso, mas eu penso que o caminho é esse, de abrir essa lei 11.645, que assim, tudo que vem do Estado, política de Estado, ela é lançada, ela surge por conta de cobranças, mas ela vem de uma forma que não é tão fundamentada, não tem uma afirmação, e nós precisamos abrir esse caminho, essa possibilidade, porque eu mesma acredito que só dessa forma, dessa escuta aberta para todos esses saberes e fazeres, a gente conseguir acessar esses outros mundos, que possamos encontrar esse equilíbrio nas relações, e nessas relações como um todo, desde a questão dos preconceitos e discriminação que ainda existe com os corpos indígenas, com os corpos, né, pretos ou de outras, essa ação coletiva, então esse coletivo que nós já vivenciamos e lutamos, resistimos para que ele não desapareça totalmente, ele possa ser reforçado e a gente possa semear em outros ambientes, se assim for permitido essa escuta. Permiso. Bueno, si hay algo que desde nuestra comunidad siento que podemos aportar a la educación y a toda la humanidad es esta certeza de sabernos hijos de la Madre Tierra, de saber que la Madre Tierra es
un ser vivo. Desde nuestra cultura, desde nuestra cosmovisión, la Madre Tierra está conformada y está constituida por distintos órganos que forman parte de su cuerpo. Muy parecido a cualquier ser vivo, pero diferente a la vez. En nuestro territorio, por ejemplo, hay 3 corazones. Hay un corazón de agua, un corazón de fuego y un corazón de viento. En nuestro territorio hay muchas manos. Las manos en el territorio son, por ejemplo, los lugares donde se encuentran las arcillas, con las que después elaboramos las vasijas. Son los lugares donde hay hierbas medicinales, donde vamos a recolectar en esas huertas naturales nuestra medicina y muchos otros lugares similares. Nuestros sitios sagrados y nuestros altares ceremoniales cumplen servicios para el mundo, para la humanidad. Nosotros tenemos sitios donde vamos a hacer ceremonias y decimos palabras que sentimos que están siendo condensadas y que están siendo mal usadas. Entonces, cuando las decimos en voz alta en esos lugares limpian la palabra, la liberan. Y eso no es para nosotros, sino que es para todo el mundo. Nosotros tenemos sitios que se comen el miedo del mundo. Dicen los abuelos, dicen las abuelas, que cuando nosotros mantenemos estos sitios sanos, alimentados, fuertes, potentes, no hay guerras en el mundo, no hay guerras en el planeta, porque estos sitios, al comerse el miedo, liberan al hombre de tener que enfrentarse con las armas. Imagínense lo fuerte y lo potente que es eso, ¿sí? En estos sitios, por ejemplo, los cazadores, nuestra comunidad era ancestralmente cazadora y recolectora. Los cazadores, al matar un animal para llevarlo como alimento para su familia, liberaba al animal de las emociones del miedo, de la rabia, de la frustración, las contenía en sí mismo, las contenía en su cuerpo y después iba a estos sitios y las dejaba ahí como ofrenda, alimentando el sitio con el miedo del animal, ¿sí? Como parte de todo ese ciclo de vida, como parte de ese servicio que a veces los cazadores debían hacer para sus familias y como parte de ese servicio que ese sitio hace a la comunidad y también para el mundo. Así nosotros entendemos que todo merece respeto. Nosotros somos hijos de nuestra madre tierra, somos hijos de nuestro territorio, no somos sus dueños, ¿sí? Y de esa manera entendemos que cuando a veces la educación, el sistema educativo, la ciencia nos dice que los conocimientos que se deben impartir se deben dividir entre seres bióticos y abióticos. Nos dicen que el agua, que las rocas, que la tierra son seres abióticos, son seres sin vida. Para nosotros es una falta de respeto a esa tierra que es nuestra madre, a esa madre que es nuestra tierra. Entonces, si vamos a hablar de respeto, si vamos a hablar de trabajar en contra de la discriminación dentro del sistema educativo, el sistema educativo tiene que entender cómo piensan los pueblos indígenas, tienen que entender cómo siente el miembro de una comunidad de un pueblo indígena, ¿sí? Que en el sistema educativo, que en nuestras aulas le digan a nuestros niños que hay seres sin vida, que el agua no tiene vida, que la tierra no tiene vida, para nosotros es una ofensa. A nosotros nos duele cuando nos dicen cosas así. Por eso, si hay algo que nosotros podemos aportar al sistema educativo, es esa comprensión y esa sensibilidad, ese respeto absoluto hacia absolutamente todo lo que existe, porque para nosotros todo forma parte de la misma red y de la misma trama de la vida. Nosotros somos un solo ser en todo el universo. Somos una misma energía que conforma absolutamente todas las cosas. Entonces el respeto tiene que ser hacia todo y hacia todos, de manera constante y de manera recíproca. No podemos seguir impartiendo en la escuela, en las escuelas y en el sistema educativo historias
que siguen argumentando el despojo y la mercantilización de la madre tierra, que no podemos seguir siendo parte de ese sistema de dominación que se sostiene desde la época de la colonización. Nosotros necesitamos que la educación se adapte también, que los contenidos de la currícula escolar se adapten a nuevas maneras de entender el mundo que nos rodea. De hecho, de eso habla el Papa, de hecho, eso habla el Pacto Educativo Global. El Pacto Educativo Global que encabeza el Vaticano habla de entender la Madre Tierra como nuestra casa común y la corresponsabilidad de toda la humanidad en el cuidado de esa casa común. ¿Sí? Si incluso la Iglesia, el Vaticano, hoy se atreve a proponernos a todos el cuidado de la casa común, la educación debe tomar esta responsabilidad y debe adaptarse, debe incorporar estos contenidos que los pueblos indígenas tenemos de manera sensible, porque eso hace a lo que nosotros somos desde nuestras identidades, desde nuestras espiritualidades, desde nuestras emociones. Los pueblos indígenas somos hijos y herederos de una colonización que todavía duele. Hemos heredado heridas intergeneracionales y que se perpetúan en nuestra memoria oral. Los pueblos indígenas asumimos constantemente la responsabilidad de sanar estas heridas intergeneracionales. Pero la escuela, el sistema educativo, los sistemas sociales en general deben comprender que tienen que ayudarnos a sanar estas heridas intergeneracionales. No es simplemente hablar en voz alta y aceptar que en la escuela hay discriminación, sino también entender que esa discriminación también formó parte de las currículas escolares, también estuvo dentro de los sistemas establecidos que se impartieron como decisiones políticas para argumentar muchas cosas que sucedieron y que siguen sucediendo en toda Abya Yala. Miren lo que es para nosotros este concepto de Abya Yala. Abya Yala es una palabra que elegimos los pueblos indígenas para nombrar al continente. Abya Yala en lengua cuna significa tierra madura. Para nosotros, lo que es América es una mujer en el mayor momento de su fertilidad, en el mejor momento de su vida. Eso es Abya Yala, eso significa Abya Yala. Eso es para nosotros la Madre Tierra. De alguna manera, una garantía de vida perpetua, pero con un sistema capitalista y mercantilista de la Madre Tierra, esa vida perpetua no es posible. ¿Sí? Para los pueblos indígenas, como lo decía María, como lo decían los hermanos, los parientes, para los pueblos indígenas la esperanza en la humanidad es infinita. Nosotros tenemos confianza en que vamos a volver al camino del buen vivir, porque incluso está escrito en la memoria oral que hemos heredado ancestralmente. Ancestralmente se habla de que los 500 años de colonización y conquista fueron un Pachacutic de oscuridad. Ese Pachacutic de oscuridad terminó en 1982 y comienza un Pachacutic de luz. En estos 500 años que apenas están comenzando, todas las verdades de los pueblos indígenas que quedaron bajo el velo de la colonización van a volver a salir a la luz. Estamos viviendo este tiempo del retorno a la luz, el Pachacutic de luz, ¿sí? Y en este retorno a la luz, todos somos parte de volver a decir esas verdades que quedaron bajo el velo de la colonización. Y el entendimiento de que la Madre Tierra es un ser vivo y de que no existen seres bióticos y abióticos, sino que todo tiene vida porque todo está conformado de la misma energía, lo dice la ciencia. La ciencia lo corrobora. Todo en el universo está conformado de energía y es la misma sustancia la que conforma todas las cosas.
¿sí? Si la ciencia lo dice, el sistema educativo también tiene que rever estos conceptos y poderlos trabajar, poderlos asumir. Es el momento, no es que lo estamos exigiendo, es el momento en que nos debemos mirar de frente y podemos volver a generar estos pactos sociales que nos hagan encontrarnos, que logren puntos de encuentro entre los pueblos indígenas ancestrales de Abya Yala y los sistemas educativos a lo largo y a lo ancho del planeta. Y lo dice el Vaticano. Es momento de hacer un pacto educativo global. Así que muchas gracias por esta oportunidad de poder manifestar esto que para nosotros es tan importante, tan sensible, que tiene que ver con nuestras espiritualidades y tiene que ver con nuestras emociones, y es algo que estamos en este momento buscando la manera de sanar entre todos. Gracias. Obrigado, Mariela. Bom, até aqui seria mais ou menos nossa primeira parte, e agora vem a parte onde vocês vão ser os protagonistas. Então, temos um convite, uma brincadeira para fazer com todos vocês. Então, imagino que muitos talvez já apontaram nos seus cadernos ou nos seus corações, nas suas cabeças, alguma perguntinha que gostariam de fazer, ou mais de uma, mas gostaria que, talvez, usando o chat, vocês possam escrever as perguntas, inclusive porque se forem muitas e a gente não puder cuidar de todas, vai ser um material rico para continuarmos a trabalhar, a dialogar. E então, é um segundinho aí para mergulhar, cada um dentro de seu coração. E quem quiser escrever no chat a sua pergunta, seja muito bem-vindo. Pode, se precisar, direcionar para algum dos indígenas aqui presentes, pode fazer isso. Se não, deixe a pergunta em aberto, que quem sentir-se mais confortável de trazer um ou vários pontos de vista sobre as provocações de vocês, a forma que a gente quer desenriquecer de Falar para vocês aqui de uma coisa muito pessoal. Eu morria de medo de índio, dos povos indígenas, porque o que eu aprendi na escola é que índio comia gente. Então eu morria de medo. Eu digo, meu Deus, aí falava índio. E a gente não tinha um contato com o povo indígena, né? Eu gostaria também, eu sou Selma Brito, sou daqui de Salvador, do Vila Global Education, e as falas foram bastante provocativas no sentido de nos constituir enquanto humanidades, independente das etnias e principalmente, né, a gente, quando pensar no currículo, né, a gente fica se batendo um pouco, infelizmente, teve que existir ocupar-se lugar nos nossos currículos, porque, claro, que esse processo civilizatório contado a partir de quem domina, né, deixou à margem toda a história real e também nós perdemos vínculos da nossa humanidade, a gente perdeu o vínculo com a natureza, com o pertencimento desse todo, né? É como se a humanidade fosse algo distinto de todo o resto e por isso mesmo, né, fosse superior. Então nós perdemos esse contato. Então quando vem a provocação, né, de trabalharmos nos nossos currículos, não no sentido, né, de estudar cada etnia e dentro dos seus territórios, mas né, da humanidade que tem e cada cultura que traz sua perspectiva humana e principalmente dos povos originários, que nos devolve essa compreensão, né, de parte de um todo, né? E como constituir um currículo, né, que a esses povos, essas culturas, nossa ancestralidade, né, da nossa origem, né, não é dos povos, é nossa origem, esse elo perdido, né, que nos distancia e nos faz predador de nós mesmos. Então, como que a gente atribui, então,
a autoria, porque eu acredito que é muito mais de atribuir a autoria desse elo perdido que precisamos resgatar, e essa autoria está, né, na nossa ancestralidade, na nossa origem. Então, acredito que o melhor que a gente tem a fazer é justamente nos reconectar com esses valores e atribuir esses valores a, a esse saber original, né? É que a gente pega esse saber original que nos reconecta com o que nós somos, com a nossa essência, e nós colocamos ele num lugar de desprestígio tão grande. A gente pega outros saberes que não nos reconectam enquanto criaturas e atribuímos um valor maior do que esse original. Eu acho que está aí a perspectiva curricular que nós precisamos repensar. O que mesmo que estamos colocando no centro, na essência do processo educativo? E gostei muito da provocação que o processo educativo é maior do que o currículo escolar, né? Sim. Precisa ser maior. A cultura, né, esse diálogo com a cultura é extremamente essencial, né? Não existe proposta educativa que se diz educativa mesmo, plano escolar, né, atribui também o processo educativo. Nós não somos o único processo educativo que a escola entenda, tá? E que dialogue com outros espaços, né, com outros saberes que precisamos também respeitar e abrir espaços da escola, e também a escola ir para esses espaços, né, e dar esses meninos terem contato com esses saberes. Saio daqui bastante provocada no sentido de pensar um pouco mais de como fazer. Essa é uma dificuldade nossa. Entendemos o que precisamos fazer, mas ainda estamos distantes de responder o como fazemos. E numa Sim. conversa justamente direta, né, e numa conversa direta, não de dizer, mas gostei muito da Mariela, quando ela traz reflexões bem profundas de dizer assim, do que estamos falando, né? Estamos falando de nós, e de seres completos, né, probióticos ou não, né, nessa base, né, somos todos feitos dentro da mesma energia, da mesma essência, e não deveríamos estar falando sobre uma lei que obriga a repensar as etnias, mas de um pouco mais além do que a própria etnia, né, da humanidade que nascem todas elas, e por uma questão territorial, de construção de culturas diferentes, estamos em lugares diferentes, é só isso, né, se pudéssemos reconectar a isso tudo. Então, fica aqui essa reflexão e esse momento bastante prazeroso e rico, né, em meio a tantas reuniões e tanto pensar em currículo, a gente dizer assim, mas o que é mesmo que a gente, né, que a gente está ensinando, e para que é mesmo que serve tudo isso? Obrigada. Para quem chegou depois e ainda não tinha me apresentado, eu sou Gisele Aguiar, defensora pública da área da infância, coordenadora aqui da especializada da infância e juventude. Então, só pegando o gancho aí das professoras que falaram, professora Jane, professora Selma, em uma nota recomendatória que a Defensoria enviou, nós enviamos vários sites, vários materiais, em que que a escola pode, a partir dali, começar a repensar, né, e a construir os seus protocolos para aplicação das duas leis, né, tanto a 10.639 quanto a 11.645. Então, eu acho que a gente já pode começar a traçar essa diretriz. E eu entendo que, como a professora Jane falou, né, o nosso intuito é cada vez mais desmistificar apenas dialogar sobre a cultura indígena em abril, e cada vez mais, como disse aí a última palestrante que falou, trazer a fala deles, né, para que a gente escute por eles
a cultura do seu povo. Eu acho que é esse um dos caminhos. Nossa instituição Chideuá teve a riqueza, a sorte, a vontade, fez o caminho de, com indígenas, publicar 30 livros que estão disponíveis, que a gente queria mandar assim os links de algum destes livros, e fez vários vídeos. Por exemplo, aqui está Yacuí, está Nieti, está Maria, está Mariela. Todos eles e mais outros tantos fazem parte ou de vídeos ou de livros que a gente já tem disponíveis. Então, a gente queria mandar esse material para quem tiver interesse aí, quem quiser. A gente já fez 30 só com vozes indígenas, mas a gente queria fazer agora nosso primeiro livro, digamos assim, mais amplo, mais multicultural, mais humano, no sentido de que esta temática, por exemplo, na parte que nos toca a nós, como levar as culturas e os valores das culturas indígenas para a sala de aula, é um percurso que a gente pode fazer juntos. Então, a gente está querendo construir um novo livro onde indígenas e não indígenas juntos possam conversar um pouquinho mais para escrever juntos, ou pelo menos para trocar ideias, para cada um escrever seu artículo, dando essa orientação. Eu vi aqui no chat que os comentários são, sim, é na prática, e na ação, e como a gente faz. Bom, tem algumas pessoas que já têm alguma experiência, que já têm umas ideias mais estruturadas. A gente queria, então, recebendo os e-mails de quem tiver interesse, a gente vai mandar um kit de materiais e fazer um convite mais específico para um dia, para aqueles que queiram aprofundar na possibilidade de construir juntos um livro digital que venha a dar subsídio pedagógico, metodológico, de como abordar o tema das culturas indígenas. Aí a gente quer fazer isso colectivamente e colaborativamente. Permiso, tal vez para romper un poco el hielo, si hay más preguntas, bienvenido sea, pero ahí en el chat se preguntaba cómo llevar la temática a jóvenes de secundaria que nunca habían tenido contacto con pueblos indígenas. Yo creo que hoy en día, por lo menos en Argentina, toda la población tiene contacto con pueblos indígenas. Lo que sucede es que no hay un contacto directo, sino un contacto mediado a través de los medios de comunicación muchas veces. Y los medios de comunicación siempre nos han mostrado desde nuestros conflictos o desde nuestras indigencias. Nos muestran cuando estamos en estados lamentables de salud o económicos, nos muestran cuando, no sé, en Argentina, cuando cortamos una ruta, cuando hacemos una retomada de un territorio, por conflictos mineros, por conflictos con los terratenientes, con los facenderos. Nunca se nos ha dado la oportunidad de mostrarnos desde nuestras bellezas, desde nuestras filosofías, desde nuestras riquezas. Y eso es lo que los alumnos necesitan, la oportunidad de conocer a los pueblos indígenas desde otro lugar, desde otras oportunidades, desde otras posibilidades, no desde aquello que nos avergüenza. Por eso muchas veces en las ciudades hay hermanos, hay parientes que son parte de comunidades indígenas, pero no se autoperciben, no se identifican como miembro de un pueblo o una comunidad, porque se avergüenzan de eso. Y eso es parte de la discriminación que la sociedad ha venido generando y que no es de ahora, sino que es una construcción social que lleva mucho tiempo. Entonces debemos salirnos de ese lugar, de seguir perpetuando las imágenes estereotipadas y los preconceptos de los pueblos indígenas, contando la verdad de los pueblos indígenas. Esto que comentaba recién la hermana sobre que lo único que sabía de los pueblos indígenas y que le daba miedo era que los pueblos indígenas supuestamente comíamos gente. Y es mentira. Les podemos decir que ninguno de los que estamos aquí pertenecemos a un pueblo indígena que haya hecho esos actos, ni siquiera ancestralmente. Pero siempre se mostró a la población indígena como un otro diferente y como un otro a quien temer, como un otro bárbaro, como un otro incapaz de pensar o decidir por sí mismo. Y por eso
la sociedad blanca, la sociedad criolla, los españoles, los ingleses, los portugueses, se han atribuido tomar decisiones en nombre de los pueblos indígenas. Entonces se utilizaron los preconceptos y se valieron de mentiras para decir los pueblos indígenas están sumidos todavía en una etapa evolutiva tan atrasada que nosotros, como estamos más evolucionados, vamos a tomar decisiones por ellos. Y vamos a tomar decisiones sobre sus territorios y vamos a tomar decisiones sobre sus recursos. Entonces, eso se ha convertido en un ciclo de daños que se han perpetuado. Los pueblos indígenas nos hemos mantenido a la defensiva, defendiendo nuestros territorios de los saqueos de los recursos, y eso nos ha siempre como nos ha puesto en esa posición que ellos querían ponernos, ¿sí? Entonces, la población no indígena nos conoce así, siempre luchando, siempre en luchas. Y los pueblos indígenas necesitamos la paz. Los pueblos indígenas, como toda la humanidad, estamos reclamando un nuevo pacto social, un nuevo pacto de amor, y reconocernos que somos todos parte de una misma raza. Y como yo siempre digo, y que es parte de mi herencia, de mi cosmovisión, hay una fuerza y un poder que es el más grande de este universo, que es el amor. Y nosotros nos debemos a esa raza, a ese poder, a esa energía. Somos la raza del amor. Y como la raza del amor se lo merece, debemos vivir en esa energía, debemos vivir de esa manera. La otra energía opuesta es el miedo. Nos han hecho vivir en miedo, nos han hecho vivir con miedo. Los pueblos indígenas vivimos todo el tiempo siendo amedrentados, siempre teniendo que defendernos de las agresiones a nuestro territorio, de los saqueos a nuestros territorios, de los despojos. Nos han dejado en la indigencia, esa es una realidad. Debemos todo el tiempo luchar para sobrevivir en la mayoría de los casos, y no nos merecemos eso. Nos merecemos recuperar nuestra dignidad, ¿sí? Hablar de dignidad es hablar en contra de la discriminación, en contra de todo eso que estamos hablando y que nos convoca esta tarde, ¿sí? Los pueblos indígenas necesitamos recuperar nuestra dignidad, sentirnos dignos, y el sistema educativo puede aportar mucho realmente a eso, contando las verdades, las bellezas, las riquezas de los pueblos y de los territorios ancestrales. Los pueblos indígenas vivimos en los mayores sitios de biodiversidad del planeta. Donde hay una comunidad indígena hay biodiversidad, y donde hay biodiversidad hay una comunidad indígena. Y eso no es casual, y es porque las comunidades hemos garantizado que se puede vivir y al mismo tiempo mantener viva la vida en la madre tierra, ¿sí? En territorios donde las comunidades indígenas han sido sacados, han sido trasladados, lo han hecho las grandes empresas o los grandes poderes en la historia de la humanidad para saquear esos territorios, y han matado toda vida. Los pueblos indígenas hoy más que nunca necesitamos que todos entiendan que es una lucha de todos la defensa de la madre tierra. El cambio climático y esta situación es algo que nos afecta a toda la humanidad. Brasil es un refugio de biodiversidad, como creo que el mayor refugio de biodiversidad del planeta. Entonces Brasil tiene tal vez más responsabilidades que el resto del mundo en la defensa de la madre tierra. Y para esto necesitamos pactos entre la población indígena y la no indígena, porque así tiene que ser, porque la población indígena tiene una sabiduría de cómo garantizar la vida diaria y cotidiana de las comunidades y la vida de la biodiversidad, la continuidad de la vida en los territorios, ¿sí? Entonces, un poco de eso se trata. El sistema educativo puede mostrar eso, puede contar eso así simplemente. No hace falta mucho más, porque somos diversos, vamos a seguir siendo diversos,
y es simplemente conocernos, dialogar, hablar. De eso se trata el bilingüismo, de que cada sector de la población tenga voz propia dentro del sistema educativo, que las comunidades tengan su voz propia, su posibilidad de hablar dentro de las instituciones educativas. Entonces, las instancias de diálogo son eso lo que se tiene que dar en todas las escuelas para que haya una acción real y un conocimiento de parte de los alumnos de la población indígena. Gracias. O sistema educativo indígena, ele se baseia na espiritualidade. Para o indígena, Deus é índio, é nativo. Em nossa visão de mundo, Deus fala a nossa língua. Então, Deus é semelhante a nós. Então, nossa cultura, a planta tem um dom espiritual, a terra é espiritual também, ela é material e espiritual. Tudo na natureza tem um espírito. Não fazemos nada sem autorização. Então, em nossos corações, a gente, quando vai tirar uma árvore, pede permissão, seu dom espiritual. Então, quando a gente faz uma festa, é respeitando as idades, a gente tem ciclo das idades. No Brasil, Deus tem mais de 400 nomes. Então, há uma diversidade muito grande no Brasil. Também há uma diversidade também de educação também no Brasil. O Brasil ser um povo multicultural, tem também uma educação que respeite toda essa diversidade. E é muita responsabilidade, que nem diz Mariela. Tem um meio ambiente muito grande, nós temos uma mata, uma floresta muito grande na Amazônia. Então, isso não é uma questão pura, não. Nós temos a Amazônia, nós temos a Caatinga, tem o Cerrado, aí tem povos que têm essa responsabilidade espiritual. Então, nesse mundo, a gente tem essa responsabilidade com o meio ambiente, tem uma relação harmônica com esse meio ambiente. E essa relação harmônica está inclusa em nossa educação, no povo indígena. Então, a gente não permite que destrua a floresta, porque é viável, sim, ter um ar puro, é viável, sim, ter um alimento saudável. Então, é viável, sim. A vida na Terra não é só o ser humano. A vida na Terra é nós, pessoas, é as plantas, é a floresta, é os animais, é os pássaros, os peixes. Então, tudo que contribui com a vida é valioso, é viável, é bom. Então, é importante que a gente inclua em nosso sistema de educação um modo de vida. A gente valoriza muito todos os seres da natureza. São eles que dão a nós o bem-estar. Então, é essa contribuição que a gente tem com a humanidade. Então, a gente acredita também que na Europa, em outros países, também tinha povos, comunidades que tinham também essa relação harmônica. Os impérios conquistando outros mundos na Europa também é vista. Eu, como indígena, não tenho essa visão discriminatória. E também pessoas de outros países também têm uma visão harmônica, uma visão de mundo, né? E tem coração, tem valores universais que a gente se relaciona. Então, muito obrigado. Eu acho que a professora Jane fez uma colocação sobre a questão do medo, e Mariela trouxe reflexões muito pertinentes e importantes, mas eu queria colocar aqui algumas ponderações sobre esse medo, o medo do indígena. E, historicamente, esse medo foi incutido na sociedade já desde os relatos coloniais contra os povos indígenas, como estratégia política de tomar os territórios indígenas. Então, nos relatos, desde o período colonial, nós fomos colocados como seres não humanos, praticamente animais, e que era preciso humanizar para depois catequizar. Mas isso era meramente uma desculpa para se promover as guerras justas. Consideravam que nós não tínhamos, por exemplo, nas nossas línguas, a letra F de fé, R de rei e L de lei, e tudo servia de justificativa para o extermínio dos povos indígenas. E passado muito tempo, muita gente ainda tem incutido essas ideias sobre os povos indígenas. Há outros ainda que, quando a gente aparece na mídia,
diz índio de iPhone, pode, chegaram aqui, nos vestiram, nos impuseram uma nova linha, e depois, passado 500 anos, acho que a gente não pode ter um celular, conviver com a sociedade nacional como qualquer outro ser humano. Então, observe que há uma dissonância, né? A gente nunca consegue, que não é a intenção, mas, assim, há sempre um motivo para nos criticar ou não e dizer quem somos por parte de outros. Então, qualquer sociedade humana, ela muda com o contato. E os povos indígenas não é diferente disso. Então, todas as desculpas que deram, né, desde a colonização, para nos destituir da nossa essência de sermos quem somos, não deram certo, porque foram as guerras justas, né, essas histórias aí que a gente não era ser humano, que a nossa língua não tinha os fonemas que condiziam com o fonema do português, e aí se promoveu também a mistura como uma forma de nos matar etnicamente, mas felizmente o povo indígena brasileiro, os povos, muitos resistiram, e por isso é que a gente soma ainda esse número de 305, morreram muitos, perdemos muitas línguas, mas a gente segue resistindo. E a escola, os professores, a educação pode contribuir para que a história verdadeira, a história de nossa gente, de nosso povo, o que constitui essencialmente esse país, possa ser entendida, apreciada. A gente tem que valorizar o que é nosso. E o Brasil é um país extremamente diverso, o mundo é diverso. Se a gente for observar um jardim, a gente pode ver, num pequeno jardim, num pequeno espaço, quanto tem de vegetais diferentes ali. Se a gente vai para o reino animal, num pequeno espaço, quanto tipo de animal pode conviver ali? E diferentes também não são as sociedades humanas. Então, a diversidade faz parte da nossa vida, faz parte do planeta Terra, e há uma tendência, eu acho que por conta do sistema que vivemos, em tentar nos homogeneizar. Quem é diferente fica invisibilizado, deixa de existir sob o olhar do outro. Mas a diversidade é a riqueza de um país, é a riqueza dos povos, e a gente pode aprender sempre uns com os outros. Então, viva a diversidade. Depois de ouvir tudo isso, e eu aqui penso que a educação brasileira, ela tem que encontrar o seu pertencimento, porque eu já passei na academia, no curso de Direito, mas eu fui até o 4º semestre, sou tecnóloga em economia doméstica, e estou fazendo agora ciências políticas. Eu estou revirando a história da humanidade através das ciências políticas, entendendo esse processo de colonização. E eu fico observando os termos etimológicos, né? E as pessoas falam coisas e dizem coisas, escrevem coisas, e às vezes não observa o sentido, a essência daquela palavra. E no processo de dominação, porque colonização é violência. Por que é violência? Porque é dominação. E aqui o Brasil copia ainda esse modelo medievo, e não somente medievo, porque isso foi transportado para a modernidade e ainda com outras nuances, mas ainda continua o processo de dominação. A educação brasileira, ela precisa fazer esse processo disruptivo, romper com isso. E ruptura, ela é dolorosa, inclusive, provocador, e as pessoas estão aprisionadas no seu status quo, mas não somente isso, elas estão medrosas. Eu penso que nós estamos carentes de uma outra filosofia. A gente está muito preso na filosofia que a gente tem acesso 5 séculos antes de Cristo, quando vem lá os sofistas, que vem Sócrates e chega até os contemporâneos, e eu venho observando que é uma reprodução disso, e que isso afeta os nossos corpos, e principalmente os corpos dos povos indígenas e do povo de África, né, que foram com a eugenia, quando se cria a eugenia, que vai criando isso. Se a educação não atentar para isso, essa educação sistematizada,
se ela não for buscar isso e ficar através de uma política pública, de uma lei X, Y, Z, e ela não tiver essa compreensão, esse nível de consciência, eu penso que é difícil a transformação. Então, se faz necessário a gente ter essa compreensão, elevar o nosso nível de consciência ou se aprofundar nisso aí, na nossa essência, porque é preciso entender, inclusive, esse processo de dominação, quando ele iniciou lá, afastando a natureza do corpo humano, do ser humano, né? Que aí foi criando, aí veio o antropocentrismo e tantas outras coisas, e a gente vai observando como que estrategicamente vai se montando esse sistema que ainda domina, e nós sentimos que ele está iniciando o seu processo de fechar esse ciclo e as pessoas ainda estão apegadas e não acordam para isso. E a gente só vai nos libertar dessas violências, que é preconceito, discriminação, essa dominação, essa negação, essa invisibilização, quando os que são detentores dessa condição de fazer essa transformação. Então, a educação ela precisa ir para uma abertura, ela precisa se abrir, ela tem que sair do conservadorismo, tem que sair desse movimento aí, ou dessa inércia, dessa zona de conforto. É desafiador, mas se faz necessário. E abrir esse diálogo intercultural e ouvir essas formas, que a gente fala que é escutar os saberes e fazeres existentes, né, dentro desse planeta que para nós é nossa mãe terra. Então é isso, que a gente possa nos permitir fazer esses encontros e construir, né, uma vida, esse bem viver, porque esse bem viver os povos indígenas já acessaram há bastante tempo, só que com a dominação ele foi desqualificado e distorcido. Nossa parte, agradecer, agradecer e agradecer. Não sei se alguém vai querer falar. Eu não preciso fazer um fechamento. O fechamento é sempre abrindo e sempre agradecendo. Então, estão aqui apontados os e-mails interessados. A gente vai mandar um material, vai manter em contato com a Defensoria e gratidão. Obrigada a todos que participaram, foi um prazer enorme. Obrigada. Muito obrigada. É só agradecer e que o nosso sentimento seja sempre de estarmos juntos, juntas e unidos por um propósito maior, que é esse bem viver que nós buscamos.